Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Se você não ora, não vive. Sermão 2437, pregado na noite de quinta-feira, 27 de outubro de 1887, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti, há tempo de te poder achar. Salmo 32, verso 6. Nem todos os homens são piedosos. Infelizmente, os ímpios são a grande maioria da raça humana. E todos os homens que são piedosos, em certa medida, não são igualmente piedosos. O homem que teme a Deus e deseja conhecê-lo verdadeiramente tem uma pequena medida de piedade. O homem que começou a confiar no Salvador que Deus apresentou como a grande propiciação pelo pecado tem uma medida abençoada de piedade. O homem cuja comunhão com Deus é constante, cujas orações fervorosas e lágrimas penitentes são frequentemente observadas pelo grande Pai e que suspira por um conhecimento mais pleno e profundo do Senhor, este homem é piedoso em um sentido ainda mais elevado. E aquele que, pela comunhão contínua com Deus, se tornou semelhante a Ele, sobre quem a imagem de Cristo foi impressa, porque o contemplou por tanto tempo e se alegrou tanto nele, este é o homem piedoso. O homem que encontra o seu Deus em todos os lugares, que o vê em todas as obras de suas mãos, o homem que atribui tudo a Deus, seja alegre ou calamitoso, o homem que busca a Deus para tudo, que leva todas as suas súplicas ao trono da graça e todas as petições ao trono da misericórdia, o homem que não poderia viver sem o seu Deus, para quem Deus é a sua alegria suprema, o socorro e a saúde de sua vida, o homem que habita em Deus, este é o homem piedoso. Este é o homem que habitará para sempre com Deus, pois ele recebeu uma semelhança divina. E no tempo do Senhor, ele será chamado para aquele lugar abençoado, onde verá a Deus e se alegrará diante dele para sempre. Avalie-se, caros ouvintes, por esses critérios, se você é piedoso ou não. Deixe a consciência fazer um trabalho seguro sobre essa questão. Possivelmente, enquanto estou pregando, você pode ser ajudado a realizar esta obra muito necessária de autoexame. O próprio texto é um teste pelo qual podemos saber se estamos entre os piedosos. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti, há tempo de te poder achar. Nessas palavras, temos em primeiro lugar a marca universal dos homens piedosos. Eles oram a Deus. Em segundo lugar, temos um motivo poderoso para orar. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti. Em terceiro lugar, temos a ocasião especial em que a oração é mais útil, a ocasião da qual os piedosos se aproveitam abundantemente. Eles orarão a ti há tempo de te poder achar. Todos esses pontos são bem dignos de nossa séria consideração. O primeiro é a marca universal da piedade. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti. Quando o homem começa a ser piedoso, este é o primeiro sinal da mudança que está sendo operada nele. Eis que ele ora. A oração é a marca da piedade em sua infância. Até que ele chegue à súplica e petições, não podemos ter certeza de que a vida divina está nele. Pode haver desejos, mas se eles nunca se transformarem em orações, podemos temer que sejam como a nuvem da manhã e como o orvalho que logo se dissipa. Pode haver alguns sinais de pensamentos santos no homem, mas se esses pensamentos nunca se aprofundarem em oração, podemos temer que os pensamentos sejam como a semente semeada no caminho duro, que as aves do céu logo devorarão.
Mas quando o homem chega a termos reais de súplica com Deus, quando ele não pode descansar sem derramar seu coração no trono da misericórdia, você começa a esperar que agora ele seja realmente um homem piedoso. A oração é o fôlego de vida no crente recém-nascido. A oração é o primeiro choro pelo qual se sabe que a criança recém-nascida realmente vive. Se ele não ora, você pode suspeitar que ele tem apenas um nome de que está vivo e que lhe falta a verdadeira vida espiritual. E assim como a oração é a marca da piedade em sua infância, ela é igualmente a marca da piedade em todos os estágios de seu crescimento. O homem que tem mais graça orará mais. Acredite em minha palavra como certa, que quando você e eu tivermos mais graça, podemos julgar disso pelo fato de que há mais oração e louvor em nós do que antes. Se você ora menos do que antes, então julgue-se menos devoto, menos em comunhão com Deus, menos piedoso. Eu não conheço um termômetro melhor para a sua temperatura espiritual do que isso, a medida da intensidade da sua oração. Eu não estou falando sobre a quantidade dela, pois há aqueles que, por pretexto, fazem longas orações, mas estou falando sobre a realidade dela, a intensidade dela. A oração é melhor medida por peso do que por comprimento e largura. E na medida em que você cresce em graça, você crescerá em oração. Dependa disso. Quando o Filho de Deus alcança a medida da plenitude da estatura de um homem em Cristo Jesus, então ele se torna como Elias, um homem poderoso em oração. Um homem assim em uma igreja pode salvá-la da ruína. Vou ainda mais longe e digo que um homem assim em uma nação pode trazer sobre ela bênçãos incalculáveis. O homem mais piedoso é aquele que tem mais poder com Deus em suas súplicas secretas. E quem tem mais poder com Deus em suas súplicas secretas, o tem porque abunda em piedade. Todo aquele que é piedoso orará ao Senhor. Seja ele apenas o bebê na graça que balbucia suas poucas frases quebradas, ou o homem forte em Cristo que agarra o anjo da aliança com a resolução poderosa de Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. As orações podem variar conforme o grau de piedade difere, mas todo homem piedoso tem, desde o início até o fim de sua vida espiritual, esta marca distintiva. Eis que ele ora, como a Bíblia diz, quando Paulo foi chamado eficazmente, por exemplo. Além disso, queridos amigos, a verdadeira oração é uma marca infalível de piedade. Se você não ora, lembre-se da velha e verdadeira frase: uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Você sabe como muitas vezes foi o caso que as mais altas profissões de santidade foram algumas vezes acompanhadas pela prática dos vícios mais mortais. Por exemplo, onde quer que a doutrina da perfeição humana tenha sido muito defendida, quase sempre engendrou alguma horrível licenciosidade, alguma desesperada imundície da carne que é desconhecida para qualquer outra coisa senão aquela doutrina. Da mesma forma, conheci pessoas que se tornaram, como dizem, tão conformadas à mente de Deus, tão perfeitamente em harmonia com a vontade divina, que não sentiram necessidade de orar. Isso é o diabo vestido de branco. Nada mais. E o diabo em branco é mais diabo do que quando está vestido de preto. Se algo leva você a declinar em oração ou a se abster completamente da oração, é uma coisa maligna, por mais que tente disfarçá-la. Mas onde há uma oração real na alma, tenha como certo que a persistência do desejo santo no espírito prova que há verdadeira vida no espírito. Se o Senhor lhe permite orar, eu imploro, não desanime. Se você tiver que orar com muitos gemidos, suspiros e lágrimas, não pense menos em e de suas orações por esse motivo. Ou, se pensar menos nelas, o dia pode chegar em que você pensará melhor em suas orações quebrantadas do que em qualquer outra. Conheci a sensação de sair do trono da graça sentindo que não havia orado de forma alguma. Eu desprezei minha oração e chorei por ela, mas algum tempo depois, ao olhar para trás, pensei: eu gostaria de poder orar como fiz na época em que pensei que não tinha orado de forma alguma. Normalmente, somos maus juízes de nossas próprias orações.
Mas podemos fazer esta avaliação. Se o coração suspira, chora, anseia e suplica a Deus, tais sinais e evidências nunca estiveram em um coração não regenerado. Essas flores são exóticas. A semente da qual cresceram deve ter vindo do céu. Se você ora uma oração verdadeiramente espiritual, essa será de fato uma marca certa de que o Espírito de Deus está lutando dentro de você e que você já é um filho de Deus. Mais uma vez, amigos amados, a oração é natural para o homem piedoso. Eu acho que é uma boa coisa ter horários definidos para oração, mas tenho certeza de que seria terrível confinar a oração a qualquer hora ou estação, pois para o homem piedoso a oração se torna como respirar, como suspirar, como chorar. Talvez você já tenha ouvido falar do pregador que costumava colocar na margem do seu manuscrito do sermão: chore aqui. Isso é um tipo muito pobre de choro que pode ser feito sob encomenda. Então, você não pode fazer a intensidade da oração sob encomenda. Ela deve ser uma emanação natural do coração renovado, do coração regenerado. Jacó não podia sempre ir e passar uma noite em oração. Possivelmente, nunca mais passou outra noite inteira em oração em toda a sua vida, depois daquela memorável. Mas quando ele passou aquela noite no ribeiro de Jaboque, ele não podia fazer outra coisa, como disse Lutero. A oração fingida é pouco melhor do que a água suja que flui para fora de um navio. O que você quer é a oração que flui livremente de você, como a fonte que saltou da rocha ferida. A oração deve ser o fluxo natural da alma. Você deve orar porque deve orar, não porque chegou a hora marcada para orar, mas porque seu coração deve clamar ao Senhor. Mas, diz alguém, às vezes não sinto que posso orar. Então, de fato, você precisa mais de oração. Este é o momento em que você deve insistir que há algo tristemente errado com você. Se quando chega a hora de se aproximar de Deus, você tem a oportunidade e o tempo para isso, mas não sente inclinação para o santo exercício, conclua disso que há algo radicalmente errado com você. Há uma doença mortal em seu sistema e você deve chamar imediatamente o médico celestial. Você precisa clamar: Senhor, eu não posso orar. Há alguma estranha maldade e mistério em mim. Há algo que me aflige. Venha, ó Senhor, e me coloque em ordem, pois não posso continuar em uma condição sem oração. Uma condição sem oração deve ser uma condição miserável e infeliz para um filho de Deus. E ele não deve ter descanso até encontrar novamente o Espírito que possa se derramar verdadeiramente diante do Deus vivo. Quando você está em um estado certo de coração, orar é tão simples quanto respirar. Lembro-me de estar na capela do Sr. Roland Hill em Oran-on-the-Red e parar na casa onde ele costumava morar. Eu disse a um amigo que conhecia o bom homem: onde o Sr. Roland Hill costumava orar? Ele respondeu: bem, meu caro senhor, não sei se posso dizer isso. E se você perguntasse onde ele não orou ou quando ele não orou, eu não seria capaz de dizer. O querido velho cavalheiro costumava caminhar de um lado para outro, perto daquela sebe de louros. E se alguém estivesse do lado de fora da sebe, o ouviria orando enquanto caminhava. Então ele subiria a rua e continuaria a orar o tempo todo. Depois disso, ele voltaria novamente orando todo o tempo. E se ele fosse para dentro de casa e sentasse em seu estudo, não era muito homem para ler, mas se descobriria que ele estava repetindo algum verso de um hino ou estava orando por Sarah Jones, que estava doente, ou ele iria implorar por Tom Brown, que estava retrocedendo na fé. Quando o velho homem estava em Londres, ele caminhava pela Blackfriars Road olhando as vitrines das lojas. E se alguém chegasse ao seu lado, descobriria que ele ainda estava orando, pois ele não podia viver sem oração. É assim que os homens piedosos se tornam com o tempo. Orar se torna tão natural para eles quanto respirar. Você não percebe quantas vezes respira durante o dia. Quando você volta para casa à noite, não diz: respirei tantas vezes hoje. Não. É claro que você não percebe sua respiração, a menos que tenha asma. E quando o homem fica ofegante na oração, começa a notar sua oração. Mas aquele que tem boa saúde espiritual respira livremente, como uma alma viva diante do Deus vivo.
e sua vida se torna uma estação contínua de oração. Para um homem assim, a oração é um exercício muito feliz e consolador. Não é tarefa, nem esforço. Sua oração, quando ele é verdadeiramente piedoso e vive perto de Deus, é um prazer intenso. Quando ele consegue se afastar dos negócios por alguns minutos tranquilos de comunhão com Deus, quando pode escapar do barulho do mundo e ter um pouco de tempo sozinho, são essas as alegrias da sua vida. São esses os prazeres que nos ajudam a esperar com paciência através dos longos dias do nosso exílio, até que o Rei venha e nos leve para casa para morar com Ele para sempre. Essas orações dos piedosos, no entanto, podem ser apresentadas de muitas formas. Algumas orações são feitas na forma de ação e um ato pode ser uma oração. Amar nossos semelhantes e desejar o bem deles é uma espécie de oração prática consolidada. Há alguma verdade naquela estrofe frequentemente citada de Coleridge: estamos melhor quando amamos melhor todas as coisas, grandes e pequenas. Há uma oração a Deus em dar ao necessitado, ou em pregar o Evangelho, ou em tentar ganhar um homem na sarjeta, ou em pegar uma criança no colo e falar sobre o Salvador. Tais atos são frequentemente orações muito aceitáveis. Mas quando você não pode agir assim, é bom derramar ainda mais o coração diante do Senhor em palavras. E quando você não pode fazer isso, é doce ficar completamente quieto, olhar para cima e, assim como os lírios derramam sua fragrância diante daquele que os fez, você, mesmo sem falar, adora a Deus nessa profunda adoração que é muito eloquente para a linguagem. Essa proximidade sagrada que, por ser tão próxima, não ousa emitir um som para que não se quebre o encanto do silêncio divino que a envolve. A geada da boca, mas o fluxo da alma, muitas vezes é uma boa combinação na oração. É uma oração abençoada se prostrar diante de Deus em silêncio, ou suspirar e chorar, ou gemer e lamentar, como o Espírito Santo move. Tudo isso é oração, qualquer que seja a forma que assuma, e é o sinal e o símbolo da vida de um verdadeiro crente. Tenha em mente isso. Eis o termômetro da vida espiritual, o sinal universal da piedade é a oração. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti, a tempo de te poder achar. Há neste texto um motivo poderoso para orar. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti em tempo de poderes ser encontrado. O motivo parece ser, em primeiro lugar, porque Deus ouviu um pecador tão grande como Davi. Talvez você saiba que este versículo é muito difícil de interpretar. Parece ser simples o suficiente, mas há muitas interpretações dele. Na versão revisada, você encontrará a leitura marginal, no tempo de descobrir o pecado. Deixe-me ler o contexto. Eu confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não chegarão a ele. Isso faz todo sentido e a conexão parece justificá-lo. O sentido se harmoniza com ele perfeitamente. Então vamos aprender com ele essa lição, que Deus ouviu a oração de um grande pecador. Pode haver nesta casa de oração alguém que tenha caído em pecado grave. E essa leitura do texto pode ser uma mensagem do Senhor para essa pessoa. Davi havia pecado gravemente e havia adicionado engano ao seu pecado. Suas más ações fizeram com que os ímpios zombassem da piedade até os dias de hoje, de modo que os incrédulos perguntam com desprezo: é esse o homem segundo o coração de Deus? Foi um pecado terrível que ele cometeu, mas chegou um tempo em que o seu pecado o encontrou. Seu coração se quebrou em arrependimento e ele foi a Deus e encontrou misericórdia. E ele disse, na verdade, que era tão maravilhoso que um pecador tão vil como ele pudesse ser perdoado, que todo homem piedoso, enquanto o mundo existir, acreditaria na confissão de pecado ao Senhor e no poder da oração para obter perdão para o culpado. Gosto desse significado do texto, pois às vezes é necessário, quando estamos sob o peso do pecado, pensar em pecadores como Manassés, Maria Madalena, o ladrão na cruz e Saulo de Tarso.
Há momentos, até mesmo para aqueles a quem Deus abençoou grandemente, em que somente o Salvador dos pecadores poderá ajudá-los. E quando sentem que, se não houvesse salvação para o pior dos piores, não haveria salvação para eles. Assim, Deus nos dá um exemplo como o de Davi, para que todo aquele que é piedoso possa orar a Ele no momento que descobrir o seu pecado. Se Davi não tivesse aberto o caminho, poderíamos ter medo de nos aproximar de Deus. Venham, diz aquele de coração quebrantado, o autor do Salmo 51. Deus me perdoou e fez isso para mostrar em mim toda a longanimidade, como um exemplo para aqueles que mais tarde se arrependeriam e creriam. Outro motivo para a oração que eu acho que o texto nos apresenta é este: todos precisamos do perdão diariamente. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti. Por isso, por esta cobertura do pecado, por essa anulação da iniquidade. Queridos amigos, espero que todos vocês orem diariamente a Deus pelo perdão dos pecados. Tenho certeza de que todos os piedosos entre vocês fazem isso. Se você não comete pecados, então o Salvador cometeu um grande erro quando nos deixou a oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Qual é a necessidade dessa petição se não temos dívidas a serem perdoadas? Mas por isso, isto é, pelo perdão do seu pecado, todo aquele que é piedoso orará ao Senhor. E todo aquele que é piedoso orará a Deus por esta razão também, a saber, porque ele recebeu o perdão do pecado. Você se lembra quando confessou seu pecado ao juiz de todos e recebeu dele a absolvição? Você lembra quando, com o coração quebrantado e os olhos baixos, reconheceu o seu pecado diante dele e ele perdoou a sua transgressão? Bem, então essa é a razão pela qual você deve sempre orar. Ele que ouviu você, então, ainda ouvirá você. Ele que afastou o seu pecado naquela época por aquela grande lavagem no sangue, continuará a afastar o seu pecado por aquela lavagem dos pés que Ele nos dá continuamente, da qual Jesus disse: aquele que já se banhou precisa somente lavar os pés, pois todo o seu corpo está limpo. Bendito seja Deus, não deixaremos de pedir perdão, embora já tenhamos recebido perdão. Vamos implorar a renovação diária do sinal divino de reconciliação. Se recebemos isso quando éramos pecadores ímpios, muito mais o receberemos agora que somos filhos queridos de Deus. Novamente, por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti. Isto é, porque surgem problemas, pois a conexão nos ensina essa lição. Pois, quando as muitas águas inundam, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia. Irmãos, o Senhor não cuida para que continuemos orando, nos dando constantes necessidades? Suponha que eu tivesse um amigo de quem dependesse e cuja companhia eu amasse muito, e ele me dissesse: eu lhe darei em uma quantia única tanto dinheiro quanto durar até esta mesma época do ano que vem. E então você poderá vir me ver e receber outra parcela anual. Ou, se você preferir vir à minha casa, gostaria de receber o valor trimestralmente? Eu responderia: escolherei o último plano, pois assim viria à sua casa 4 vezes por ano e teria 4 jantares com você. Bem, então você gostaria de receber mensalmente? Oh, sim, gostaria de vir mensalmente e passar um dia com você a cada mês. Talvez, diz ele, você gostaria de vir diariamente? Oh, sim, eu preferiria isso. Gostaria de ter uma porção diária em sua mesa. Talvez você gostaria de ficar comigo sempre, como o Dr. Watts fez quando foi para a casa do Sr. Thomas Abney para ficar uma semana, e acho que aquela semana durou 28 anos, pois ele nunca foi embora até morrer. Talvez você gostaria de receber tudo diretamente das minhas mãos e não ter nada além do que eu lhe dou. Oh, sim, meu amigo, esta dívida constante, essa dependência constante, me daria tantas oportunidades de conhecê-lo melhor, a quem tanto amo, que eu gostaria que fosse assim. Você já ouviu falar de uma porção de cesta de mão? Há uma menina para se casar e seu pai diz a ela: aqui, minha filha, eu lhe darei tantas centenas de libras. Faça o seu melhor com isso, pois é tudo o que terei para você. Outra garota se casa e seu pai diz:
eu lhe enviarei uma cesta de coisas em tal dia. E assim, todas as semanas, um presente vai para ela. É uma porção de cesta de mão e está sempre chegando. Nunca acaba, e ela recebe muito mais do velho do que a outra, que tem sua fortuna de uma só vez. De qualquer forma, isso vem sempre, com o amor do Pai. Se é dado apenas uma vez e acabou, talvez surja um sentimento ruim. Mas se vier com o amor do Pai 50 ou 100 vezes por ano, veja como a afeição é aumentada entre pai e filha. Dê-me uma porção de cesta de mão. Você que gosta pode ir e coletar maná por uma semana. Ele vai apodrecer e feder antes do final da semana. Eu gosto de ter o meu fresco todos os dias, assim como ele vem quente dos fornos do céu e pronto para o apetite celestial do homem que aprende a viver com o dom diário de Deus. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a Deus. Ele terá problemas para impulsioná-lo, terá graça para atraí-lo, terá pesos para levantá-lo, e eles serão ajustados de tal forma que, embora ameacem prendê-lo, eles realmente o levantarão. Mais uma vez, penso que, em termos gerais, a palavra "isso" aqui significa porque Deus ouve oração. Por isso, por essa razão, todo aquele que é piedoso orará a Ele. Agora, queridos amigos, sempre haverá uma disputa entre o verdadeiro crente e o mero professante se Deus ouve oração. É claro que o mundo exterior sempre zombará da ideia de Deus ouvir oração. Um homem me disse um dia: "Você diz que Deus ouve suas orações?" "Sim, eu digo isso." Ele disse: "Eu não acredito." "Não," eu disse, "nunca pensei que você acreditasse. E se você acreditasse, eu poderia ter pensado que foi um engano. Eu não esperava que uma mente carnal recebesse a verdade de Deus." "Oh," ele disse, "não há nada disso." Então eu perguntei a ele: "Você já orou, meu amigo? Você já experimentou Deus?" "Não, ele nunca fez isso." "Muito bem, então," eu disse, "não diga nada sobre o que você não sabe. Se você não sabe nada sobre isso, fique em silêncio até saber, e deixe aqueles de nós que experimentaram falar sobre o que sabemos." Se eu fosse colocado em um banco de testemunhas amanhã em qualquer tribunal nesta cidade, qualquer advogado em Londres gostaria de me ter como testemunha. Então, quando estou aqui e declaro solenemente que centenas e até milhares de vezes Deus respondeu minhas orações, reivindico ser tão aceito como uma testemunha honesta quanto seria na alta corte de justiça. E eu posso trazer não só eu mesmo, mas dezenas e centenas de vocês. Irmãos, digam-me, Deus não ouve oração? Neste momento do sermão, vozes disseram na congregação: "Sim, sim, sim." Eu sei que Ele ouve, e vocês, crentes piedosos, todos podem testemunhar que é assim. Calma e deliberadamente, você poderia contar muitas instâncias em que chamou o Senhor e Ele respondeu. Eu reluto em discutir esse ponto, pois não é um ponto para ser discutido. Se alguém dissesse que eu não tinha olhos, ele poderia dizer isso e meus olhos brilhariam quando o ouvisse dizer. E quando alguém diz: "Deus não ouve a oração", eu sinto pena da pobre alma que ousa fazer uma afirmação sobre uma coisa que nunca testou e experimentou. Deus ouve a oração, e porque Ele a ouve, chamaremos por Ele enquanto vivermos. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a Ti, porque há realidade nisso e há um resultado abençoado disso. A oração move o braço que move o mundo, embora nada seja desviado de sua posição normal por causa de nossa oração. O Deus que ordenou os efeitos que seguem a oração, ordenou a oração em si. É uma parte da grande maquinaria pela qual o mundo gira em seus eixos. Não tenho tempo para dizer mais sobre essa parte do meu assunto, embora muito mais pudesse ser dito. Mas o último ponto é um ao qual quero chamar sua atenção séria, que é a ocasião especial em que a oração é mais útil. Por isso, todo aquele que é piedoso orará a Ti em tempo de te poder achar, ou em tempo de achar, como a margem de nossas Bíblias tem. Existe algum tempo específico em que Deus pode ser encontrado? Bem, em geral, é o tempo desta vida mortal. Enquanto você viver aqui e orar a Deus, Ele prometeu responder.
Embora seja a 11ª hora, não hesite em orar. A palavra de Cristo é: quem busca, encontra. Há uma promessa especial para aqueles que buscam ao Senhor cedo, mas isso não exclui aqueles que o buscam tarde. Se você o buscar sinceramente, ele será encontrado por você. Ocasionalmente, o tempo de encontrar Deus é durante a vida mortal e sob a dispensação do Evangelho. Embora Deus sempre tenha ouvido a oração, parece que agora há uma liberdade maior permitida na oração. O lugar de misericórdia é revelado e o véu é rasgado para que possamos vir com ousadia. Mas além disso, há momentos especiais para encontrar Deus, como em visitações do seu Espírito. Os tempos de avivamento são grandiosos tempos para oração. Quantos há que fazem sua petição a Deus porque se sentem movidos a isso por um impulso celestial? Há o som de um andar no topo das amoreiras, como com Davi, e elas começam a se agitar. Em conclusão, vou me concentrar apenas neste ponto. Há momentos especiais para indivíduos encontrarem Deus, e um desses é o momento de encontrar o pecado. Voltemos à tradução que lhes dei antes. O momento em que você descobrir o seu pecado é o momento em que encontrará Deus. Porque, você diz, é horrível para mim descobrir meu pecado, e é em si mesmo, mas é o melhor momento para encontrar Deus. Quando seus olhos estão cegos pelas lágrimas de penitência, você pode ver melhor o Salvador. Não diga: encontro-me tão culpado e, portanto, não tenho esperança. Pelo contrário, porque você se encontra culpado, por isso tem esperança, pois o Salvador veio buscar e salvar culpados como você. O momento em que o pecado nos encontra e somos humilhados e envergonhados é o momento em que podemos encontrar o nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma, o momento de decisão é um momento para encontrar Deus. Alguns permanecem indecisos. Eles não decidiram se viverão para o mundo e perecerão, ou buscarão a Cristo e viverão eternamente. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre você e você diz a si mesmo: eu devo encontrar Jesus Cristo, devo obter o perdão e agarrar a vida eterna, dá-me Cristo, ou então morrerei, você o terá. Deus prometeu que, se o buscarmos de todo o coração, ele será encontrado por nós. Quando você estiver decidido por Deus de maneira completa e intensa, será para você o momento de encontrar. Assim será quando você vier a Deus em total submissão. Alguns de vocês ainda não largaram suas armas de rebelião. Você não pode ser reconciliado com Deus enquanto sua espada estiver em sua mão. Derrube-a, homem. Alguns de vocês têm penas finas em seus capacetes e se apresentam diante de Deus como grandes capitães. Tirem essas penas. Ele os aceitará em trapos, mas não em fitas. Ele o receberá se você vier confessando o seu pecado, mas não se vangloriando de seus supostos méritos. Abaixe-se até o pó, renda-se a Deus. Que sua misericórdia nos torne todos flexíveis, como o salgueiro diante do seu poder infinito. Então encontraremos paz por meio de Cristo. Eu acredito que é o momento de encontrar quando você chega à concentração. Conheci homens que diziam com uma determinação santa: estou decidido a encontrar Cristo. Vou encontrar a salvação e tudo mais ficará para trás até que eu o faça. Vou subir para meu quarto, fechar a porta e não vou sair novamente até que tenha encontrado o Senhor. Quando a alma inteira está empenhada em buscar a Cristo, então o Senhor aparecerá rapidamente e será um momento de encontrar. Mas especialmente é um momento de encontrar quando o coração confia totalmente e implicitamente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você descobrirá que Deus o encontrou quando se desfizer de si mesmo e aceitar o sangue e a justiça de Cristo como a única esperança da sua alma. Que Deus o conduza a isso, queridos ouvintes, neste momento. Eu sei que há alguns aqui que estão buscando o Senhor. Há alguns que recentemente começaram a sentir grande ansiedade. Espero que você não fique muito tempo neste estado de ansiedade, mas que saia dela confiando a si mesmo a Cristo. É um fim maravilhoso para a ansiedade quando você tem alguém em quem confiar e quando confia nessa pessoa. Agora, confie em Jesus. Ele te salvará, sim. Ele te salva no momento em que você confia nele e nunca te deixará ir.
mas te levará para a sua casa de glória acima. Que Deus envie sua bênção sobre essas palavras, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na doce enfim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva.